Se você não levar o documento do seu cliente para registrar, fica permanecendo lá na matrícula o que vendeu para ele. Então, se acontecer algum tipo de problema, por exemplo, essa pessoa que vendeu, ela pode ter algum tipo de problema judicial, ela pode ter algum problema trabalhista, né, judicial trabalhista ou judicial, uma execução, uma falência, ela pode ter uma infinidade de situações que vão comprometer a disponibilidade depois dessa matrícula, desse imóvel, ainda que já tenha sido vendido. Então a gente voltou aqui com o nosso Comissão 6D, espero que vocês estejam assistindo o nosso evento, Jornada do Corretor Independente. Quem está inscrito, se ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever no link da bio, viu? Então corre lá que tem bastante gente entrando na comunidade exclusiva do Facebook, tá bem legal. Olha só, aqui né, nós discutimos então estratégias para vocês atingirem os 6 dígitos de comissão por ano. Quem não me conhece ainda, eu sou a Carol Tinelli. E hoje eu trouxe um tema para vocês que é sobre os princípios registrais e a venda de imóveis. O que são, né, esses princípios registrais? Olha só, quando a gente fala de princípio registral, e a gente está falando aqui diretamente com o registro de imóveis, eu sempre falo que os princípios, eles são assim fundamentais para o corretor de imóveis que quer se desenvolver na carreira, tá? Por quê? Porque os princípios registrais no dia a dia do corretor, e assim como no dia a dia do cartório de imóveis, advogados, ou seja, todo mundo que usa o cartório, e somos todos nós, afinal de contas, em algum momento da vida você vai utilizar esse órgão, essa instituição, para fazer alguma coisa, seja para compra e venda de imóvel, seja para averbar uma locação, seja para qualquer outra finalidade, averbação de um casamento na matrícula do imóvel, enfim, tem várias coisas. Então o que acontece? Os princípios, eles orientam, na verdade, a aplicação da lei para quê? Para alcançar um objetivo que é prezar pela segurança jurídica das partes, que estão envolvidas na negociação. Ele visa também dar finalização, né? Na verdade, o final dela visa o quê? A publicidade dos atos, dos negócios jurídicos praticados entre as partes. Então, o que acontece? O cartório, ele busca essa segurança para as partes, porque ele é a instituição, o órgão que dá segurança para as partes, para as negociações imobiliárias que são praticadas lá no cartório, e no final das contas ele gera o quê? A eficácia do negócio jurídico, lá a finalização. Isso não quer dizer que se não estiver no cartório, ele não tem eficácia no mundo jurídico, ele já tem uma eficácia. Porém, o cartório, vamos dizer assim, ele é o final, ele é dentro da rota que as pessoas estão ali caminhando, o cartório de imóveis ele é o final. Então, quando você registra alguma coisa na matrícula do imóvel e esse registro realmente acontece, ele gera de fato essa segurança para as partes envolvidas. Então, o corretor de imóveis que conhece quais são esses princípios que norteiam os negócios imobiliários, ele consegue se desenvolver melhor na carreira, porque ele vai bater o olho num documento e já vai saber o que ele tem que fazer muitas vezes. Então, o que acontece? Tem vários princípios que norteiam o cartório de imóveis e as relações de intermediação imobiliária. Então, por exemplo, nós temos o princípio da inscrição. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns aqui que eu acho principal, né, que o corretor conheça. Apesar de ter que conhecer os outros também, alguns são mais assim essenciais para o conhecimento. Então nós temos inscrição, nós temos legalidade, nós temos especialidade, nós temos continuidade, a disponibilidade, princípio da rogação, princípio da retificação. Então são vários os princípios que envolvem de fato os negócios jurídicos imobiliários, tá? E aí alguns, que nem eu falei, eles são mais importantes de serem falados e conhecidos. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece quais eles são e você conhece a real aplicação deles na prática,
a visualização documental, inclusive, fica muito mais fácil. Por mais que você às vezes não conheça, por exemplo, uma lei muito específica, quando você conhece o princípio, ele traz muita clareza para quem atua nessa área. E eu vou explicar isso por quê depois. Então, a importância do corretor entender isso é o quê? É porque o sistema registral imobiliário, em sua essência, ele visa tutelar os negócios jurídicos, ele visa tutelar o quê? A propriedade em si. Então, é o registro de imóveis que, no final das contas, cuida de todas as propriedades imobiliárias. Então, temos lá o cartório de notas, que faz as escrituras, faz os documentos que são tidos como contratos entre partes, várias coisas são feitas no cartório de notas, mas aqui falando de uma venda e compra, por exemplo, é uma escritura pública de venda e compra, tem doação, enfim, tem uma infinidade de títulos que o cartório de notas faz. E aí você tem que pegar esse documento e levar para o cartório de imóveis. Por quê? Porque o cartório de imóveis é a instituição, o órgão que pode registrar aquele documento, que pode fazer aquele registro e tirar da titularidade de uma pessoa e passar para outra. E isso dá publicidade. Por quê? Porque se algum terceiro eventualmente comprar esse mesmo imóvel porque alguém agiu de má fé e vendeu aquele imóvel 2 vezes, se está no cartório de imóveis, o registro, não tem como essa pessoa vir e registrar o dela também. Então a pessoa que agiu de má fé, ela vai ter que inclusive responder, né, por isso e tudo mais. Logicamente tem todas as provas envolvidas que tem que ser feitas, mas quando o registro de imóveis tutela a propriedade, e o corretor de imóveis, no fundo, ele é o quê? Ele é uma ponte entre as partes, tá? É uma ponte entre as partes que estão envolvidas no negócio. Então, o corretor de imóveis, por ser essa ponte, esse instrumento utilizado na venda e compra de imóveis, numa dação em pagamento, numa permuta, que são atos que são ali praticados, que devem ser praticados pelo corretor de imóveis, através do cartório que no final das contas o corretor tutela e ele finaliza o seu trabalho. É a hora que ele fala, olha, eu consegui, deu tudo certo, o meu cliente que vendeu o imóvel recebeu o preço dele, o valor que foi vendido o imóvel, e o meu cliente comprador, por outro lado, conseguiu levar a registro o documento que ele tem em mãos que eu intermediei. Então, olha só a importância do corretor de imóveis, inclusive, para o registro de imóveis, porque é o corretor que leva as transações, é ele quem leva os documentos para registro. Então, aí também é fundamental a necessidade do corretor entender sobre essa documentação, porque se o cartório devolve esse título que o corretor levou para fazer o registro, o corretor tem que saber qual foi o motivo da devolutiva e como que o que precisa ser feito para conseguir resolver aquele problema. Então aí os princípios, eles são norteadores desde então. Então é lá no início, quando você capta um imóvel, que você vai fazer uma primeira análise documental. Quando você entende isso, ali desde o princípio, você já começa a nortear a sua negociação imobiliária. Você já começa, a partir dos princípios, entender quais são os documentos que você vai precisar, ainda que você desconheça totalmente a legislação. Mas se você conhecer já os princípios que regem o registro de imóveis e você aplica esses princípios no seu caso em concreto, para você vai ser um desenrolar muito mais tranquilo e vocês vão entender por quê, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o princípio da legalidade, né, que é um dos princípios mais, vamos dizer, ele é um dos mais importantes que tem do registro de imóveis, né, e para o corretor de imóveis entender é primordial. O princípio da legalidade quer dizer o quê? Só vai entrar para registro um documento, uma escritura, um contrato, que seja, se ele estiver de acordo com a legislação. Então, se você
estiver com um documento em mãos e esse documento, você preparar um contrato e você precisar da entrada no registro de imóveis desse contrato e houver alguma ilegalidade nesse instrumento, o registro de imóveis não vai registrar. Então, quando você sabe dessa informação, você tem que prezar pelo quê? Você tem que prezar pelo documento estar totalmente completo desde quando você prepara, desde lá de trás, quando você vai verificar a documentação das partes e tudo que você precisa ter para fazer o registro lá no cartório de imóveis depois. Às vezes pode acontecer, inclusive, de escrituras que são feitas no cartório de notas, que você vai falar assim, mas se passou pelo cartório de notas, é certeza que vai registrar. Não é certeza que vai registrar. Se o cartório de imóveis identificar qualquer tipo de ilegalidade na hora de fazer esse registro, ele vai devolver o título para o corretor ou para a parte, enfim, para quem tiver levado esse documento, e eu falo, leve para o seu cliente esse documento no cartório de imóveis, analisa a devolutiva, veja o que você pode ajudar ainda mais o seu cliente, por quê? Porque ele vai saber que você não abandonou ele lá no final, porque muitas vezes você já até recebeu a sua comissão na hora da assinatura do contrato, e aí ele pode se sentir abandonado, e aí no final das contas ele não vai mais indicar você para fazer nada. Ele não vai querer mais comprar, ele não vai querer mais colocar o imóvel dele à venda, porque você simplesmente abandonou ele no final. Então, acompanha o seu cliente até o final, vai com ele até o cartório, leva o documento para ele no cartório, e se vier uma devolutiva, se você conhecer os princípios mais básicos que regem o registro de imóveis, o sistema registral imobiliário, você vai ter uma facilidade muito maior de mostrar para o seu cliente como que você pode resolver o problema dele, tá bom? E olha só, quando eu vou citar para vocês aqui alguns princípios e como que eles funcionam na prática do corretor de imóveis. Olha só, nós temos o princípio da inscrição, que é o quê? Ele quer dizer que o ato ele precisa ser o quê? Registrado na matrícula. Por quê? Porque se ele não for registrado na matrícula, ele não transmite a propriedade. Sabe aquela máxima que fala de quem não registra não é dono? Então, o corretor de imóveis, ele precisa saber orientar o cliente dele com base nesse princípio. Ainda que você não saiba que isso é um princípio, mas agora que você que está aqui já sabe que o princípio da inscrição, ele visa justamente isso. Se você não levar o documento do seu cliente para registrar, fica permanecendo lá na matrícula o que vendeu para ele. Então, se acontecer algum tipo de problema, por exemplo, essa pessoa que vendeu, ela pode ter algum tipo de problema judicial, ela pode ter algum problema trabalhista, né, judicial trabalhista ou judicial, uma execução, uma falência, ela pode ter uma infinidade de situações que vão comprometer a disponibilidade depois dessa matrícula, desse imóvel, ainda que já tenha sido vendido. Então, oriente o seu cliente a partir do princípio da inscrição que ele precisa levar o título dele para registro, sob pena de correr o risco de lá na frente o vendedor ter algum problema judicial, algum outro tipo de problema que impeça a transmissão depois dele para o novo comprador, que foi a pessoa que, por exemplo, você atendeu juntamente com esse cliente proprietário. E aí, gente, é uma vida para vocês conseguirem, provar que focinho de porco não é tomada? É isso, então orienta, pega o documento e leva. Inclusive, linkando esse princípio da inscrição, nós temos o princípio do quê? Da disponibilidade que eu citei aqui dentro da inscrição. Quando você registra, você transmite uma titularidade do vendedor para o comprador. E aí você só vai conseguir registrar esse documento se... Oi, Rosi, boa tarde, tudo bem? A gente só vai conseguir registrar esse documento pelo princípio da disponibilidade como? Se quem vendeu é o que está lá na matrícula de fato. Porque se vocês fizerem, por exemplo, um contrato, e depois esse contrato for para a escritura, e aí faz a escritura, tá lá o João na matrícula, e quem vendeu foi o Pedro, e quem comprou foi o Mário, quando o Mário for registrar, ele vai ver que a matrícula tá no nome do João, o cartório vai ver no caso. Ele vai falar assim, olha, pelo princípio da disponibilidade, o João
Ah, que pena, Rose, mas dá pra você assistir ainda, viu? Dá pra você assistir ainda. Entra no link lá que você consegue acessar a nossa jornada do corretor independente, a aula 1, que ainda está disponível. Amanhã vai ao ar a aula 2, tá bom? Então, assiste ela, porque a aula 2, elas são complementares para você entender, tá bom? Então já fica a dica aqui para vocês. Quem não assistiu a 1, assiste a 2. Assiste a 1 primeiro, para depois assistir a 2, tá bom? Então, gente, olha só. Se a pessoa que vendeu não está na matrícula, né, ainda, o cartório vai falar o quê? Vai falar que o João vendeu para o Pedro. Então, o Pedro, ele tem que apresentar o título dele antes para registro, antes da aquisição do Mário ser registrado. Entende? Então, esse é o princípio da disponibilidade. Tudo bem? Então, esse princípio, ele é também basilar para que vocês consigam fazer a operação, as negociações de venda e compra da melhor forma possível. Então, bateu o olho na matrícula, conversou com o proprietário que você está ali tratando, não está coincidindo as informações, você já precisa pedir para ele o título pelo qual ele adquiriu o imóvel e orientá-lo a registrar esse título na matrícula antes de ir para uma nova compra. Por quê? Porque senão vai barrar. E aí é um tempo que se perde até conseguir fazer isso. Às vezes está precisando, está dependendo disso para fazer um pagamento, né, de diferença de valor do imóvel, enfim. Tem várias coisas que podem acontecer e que precisam acontecer até que o valor total da venda e compra seja recebida. E se isso for um deles, você precisa saber orientar o seu cliente quanto à necessidade desse registro, tá bom? Nós temos também o princípio da publicidade, que eu também já falei aqui, que é o quê? Tudo que está lá na matrícula do imóvel, tá? Foi levado por alguém até lá, porque assim, o cartório, ele só faz mediante pedido. Então, o que o corretor tem que entender? Que às vezes, a gente aqui, como por exemplo advogado, a gente pede alguns documentos e parece que é um pouco de exagero, mas não é. Por quê? Se não está na matrícula do imóvel alguma situação, eu não tenho como saber. Mas, também por outro lado, se alguém não pediu para o cartório fazer, o cartório não vai fazer por conta. Ele não vai fazer de ofício. Ah, eu preciso averbar a construção desse cliente na matrícula do imóvel. O cartório viu lá que está sem construção e ele sabe que tem porque ele viu um IPTU e ele vai averbar a construção. Não funciona assim. Por isso que esse princípio da publicidade, ele possibilita a gente conhecer o histórico da matrícula. Por isso a necessidade, inclusive, de se manter a matrícula sempre atualizada. Vamos supor, se você vai colocar um imóvel à venda e ele vai ser levado, ele vai precisar de financiamento para o novo comprador, se a construção não estiver na matrícula, não estiver publicizada na matrícula, não tem como saber. Quem pega a matrícula não tem como saber, tá? Então precisa ter essa orientação para o cliente para finalidade de construção, para saber quem é o atual proprietário, então registrou, vai publicizar na matrícula, fez uma construção, vai publicizar, casou, precisa levar para a matrícula. Então o princípio da publicidade, ele gera essa presunção de veracidade naquilo que está escrito lá, tá? Então, inclusive, o princípio da presunção também é do registro de imóveis. Então são princípios que vão se complementando ao longo da negociação imobiliária e você precisa, como corretor, entender o que são, né, esses princípios para conseguir fazer a melhor negociação possível, tá? E olha só, um outro princípio é o princípio da prioridade. Quando a gente emite uma certidão de matrícula, ela vem com um carimbo no final assinada pelo escrevente que emitiu, dizendo que naquele período em questão, não tem nada pré-anotado, não tem nada protocolado lá no cartório de imóveis. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o princípio da prioridade que é assim. Vamos imaginar que eu peguei um imóvel para vender. Aí o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que pedir essa matrícula atualizada para ver se não há nenhum documento em trâmite internamente no cartório. Tá? E por que isso? Porque se estiver em trâmite no cartório alguma coisa, vamos supor que tem uma venda e compra em fase de registro lá no cartório.
E aí, quando você pede a certidão, aparece lá que tem uma alienação em andamento, né, uma pré-notação em andamento. Então, nesse momento, você já tem que ficar atento e se preocupar com o que é que documento que tem lá. Porque se você estiver tramitando com uma outra venda e compra aqui fora, que ainda não está lá no registro de imóveis, não foi protocolada, a prioridade é daquela que já está lá, é aquela que já tem a sua pré-notação. Então, se eu estiver vendendo um imóvel aqui e eu não tiver conhecimento dessa informação, e eu não puxar matrícula, não fizer nada disso, o que vai acontecer? Eu corro o risco de vender um imóvel e aquele que estava lá prenotado em primeiro lugar levar a sua vez, levar o imóvel para ele. Por quê? Porque ele teve a prioridade, que ele estava na prenotação, é a prioridade no protocolo, tá? Então, bastante atenção nisso. Tome bastante cuidado com isso, porque o princípio da prioridade vai priorizar de fato, pelo nome, já diz, ele vai priorizar de fato o que está lá no cartório em primeiro lugar, tá? E aí, só se não registrar, e durante o prazo de vigência desse protocolo, vai ficar válida a prenotação. Só se não registrar e vencer esse protocolo, o novo será registrado, tá? Então, bastante atenção nisso também. Princípios da especialidade subjetiva e objetiva. O que significa isso, Carol? Significa dizer que a partir do momento que você faz um contrato, você já tem que qualificar as partes e o imóvel por completo. Não dá para fazer um contrato, porque o que eu vejo muito na prática é contratos mal feitos, sem a descrição do imóvel completa, conforme os dados que estão lá na matrícula, se tem construção, os dados do terreno completo, com medidas perimetrais, com área superficial, com número de lote, quadras, apartamento, condomínio. Não se coloca nada, a pessoa faz um contrato dizendo apartamento 1 do bloco A com 50 metros quadrados de área útil. E aí? Tem que indicar qual é a matrícula, tem que indicar qual é o cadastro, tem que indicar tudo do imóvel. E isso é o princípio da especialidade objetiva. Por que objetiva? Porque nós estamos falando do objeto em si. Quando nós falamos de princípio da especialidade subjetiva, é do sujeito. Então você tem que qualificar a pessoa. Por isso que são requisitados tantos documentos. Por isso que são requisitados RG, CPF, certidão de casamento atualizada, certidão de óbito eventualmente, com averbação de divórcio, com averbação de óbito, com anotação de óbito, enfim, várias coisas. Tem que estar atualizado. Por quê? Porque isso faz diferença. Se você chegar no cartório e a sua escritura, o seu contrato, divergir do que está na matrícula, pronto, já vai dar problema. Por quê? Porque a qualificação do contrato ou da escritura, ela tem que ser atual das pessoas. Mas ela pode estar em discordância, em dissonância daquilo que está na matrícula. Então você precisa o quê? Atualizar. E aí vem o quê? O princípio da continuidade. O princípio da continuidade é justamente o quê? Você verificar o que está na matrícula e qual é a situação atual. E atualizar a matrícula para que fiquem iguais as informações. E aí, às vezes acontece muito assim, ó. O Carol falou assim pra mim. A pessoa tá o marido e mulher na matrícula, aí os dois já faleceram. Os herdeiros podem assinar a venda e compra? Aí eu falo assim, há inventário em andamento ou há inventário concluído, por exemplo? Ah, tem inventário em andamento. Então tá bom, se tem inventário em andamento, eu tenho que ver quem é o inventariante primeiro, tem uma série de informações que eu tenho que pegar dessa pessoa, até que, inclusive, eu tenho que ter ordem judicial para fazer a venda desse imóvel, eu não posso simplesmente vender, o inventariante vender e acabou, por quê? Porque ainda não finalizou a partilha dos bens, então o valor que for oferido com aquele imóvel vendido, ele tem que ir para onde? Ele tem que ir para o inventário, tá bom? E, gente, por que eu tô explicando esse monte de coisa para vocês? Porque vocês precisam aprender para atingir os seus 6 dias de comissão por ano. Porque isso vai facilitar a vida de vocês no dia a dia. É a prática do negócio. Isso tudo é a prática do negócio. Eu não tô falando aqui para vocês só uma teoria. Lá no cartório de imóveis é usado esses princípios assim, ó, 100% do tempo. E isso vai alavancar, vai acelerar a sua jornada nos 6 dias de comissão, porque você vai saber na prática qual é o processo que você tem que adotar. Ah, isso aqui é um princípio da continuidade que não está atendido, o que eu tenho que fazer a partir disso? Ah, especialidade subjetiva, tá com problema aqui, o que eu preciso fazer a partir disso? Ah, o que eu preciso fazer a partir disso? E assim sucessivamente. Então, sempre que você conhece os princípios
de forma aprofundada e sabe onde aplicá-los na prática, você acelera a sua jornada na conquista dos 6 dígitos de comissão, tá bom? Então, muita atenção a esses princípios. Então, eu falei aqui da inscrição, da legalidade, da disponibilidade, da continuidade, da especialidade subjetiva e objetiva, da presunção. Tem o da fé pública também, que fala que tudo que tiver na matrícula do imóvel presume-se verdadeiro até prova em contrário. Então, se tá lá, o único jeito de você tirar de lá é com ordem judicial. Você tem que entrar com uma ação judicial para tirar. Por isso, gente, conhecer os princípios antes é importante para vocês não terem problemas futuros com clientes, tá? Por exemplo, ó, eu tô fazendo um contrato aqui de uma venda, onde o cliente o proprietário é solteiro na matrícula, mas ele casou e tá vendendo agora. E tem o quê? Uma alienação fiduciária na matrícula, um financiamento bancário, tá? O que nós temos que fazer? Eu já olhei tudo, então eu já faço uma análise de tudo que o cliente vai precisar, de tudo que ele vai ter que fazer para averbar, para chegar na situação atual. E a hora que ele for pro cartório, tá tudo redondo, bonitinho. Não perde-se tempo, entende? Você precisa pensar nisso. Como eu faço meu cliente perder menos tempo? Como eu faço um financiamento ser mais rápido? Então, se ele estava solteiro e agora ele é casado, eu tenho que fazer a averbação de casamento na matrícula. Isso é princípio da continuidade. Ah, então tá. Se ele era solteiro, ele pode dispor sozinho, o princípio da disponibilidade. Então, quem está vendendo, pode vender. Ah, eu tenho que atualizar, tem uma alienação fiduciária lá, então eu preciso baixar essa alienação. Como que eu faço? Peço o documento no banco de quitação, se ele já quitou, se não, colocamos no contrato, que isso vai acontecer no futuro. Então, tem uma série de coisas. E lembrando sempre, o cartório, ele tem o princípio da rogação que eu já falei aqui, que ele só pode praticar atos mediante o pedido da parte. Então, isso é uma coisa que você tem que saber para explicar para o seu cliente. Falar, olha, a sua matrícula está desatualizada, mas quem pode pedir essa atualização é você. Então você precisa fazer isso para conseguir fazer a venda e compra acontecer de forma mais rápida. E aí você consegue atingir os seus 6 dias de comissão antes, mais rápido, porque você sabia como fazer toda essa questão, tudo que você precisava entender dentro da matrícula, dentro do andamento do negócio jurídico que você está trabalhando, tá? Então, eu acredito que esses são os principais princípios que eu passei para vocês. E como que eu sei tudo isso, gente? Eu trabalhei muitos anos dentro de cartório, muitos anos, e eu sei, eu já devolvi muito documento, porque algum princípio não foi respeitado. O cartório de imóveis, ele preza muito por isso, porque como eu disse, o cartório, ele usa os princípios para nortear a legislação, tá? Tem mais de 11 princípios, né, Carol? É bastante coisa para termos que aprender e entender para ter êxito. Bastante, isso, o Gabi, tem muito princípio, só que às vezes, para tentar facilitar um pouco aí para vocês, no sentido de entendimento, às vezes se a gente olhar o nome do princípio em si, ele já diz muito. Pensa só, disponibilidade. Se eu sou proprietário, eu tenho o direito de dispor do meu bem. Se eu não estou na matrícula, eu não posso dispor. Então, o princípio da disponibilidade, atento. O princípio da rogação é o de pedir alguma coisa. Então, você tem que ir lá e pedir, porque você é o interessado, você pede. Tem o princípio da especialidade, que é o quê? Tornar aquilo mais específico. Então, subjetivo e objetivo, né? Objeto e sujeito. Então, também já tenta dar uma clareza na mente. O princípio da continuidade. Se não tiver continuidade nas coisas, não tem como o cartório dar andamento. Por quê? Porque está faltando um elo de ligação ali. Está faltando uma pontinha, algum pedacinho que precisa ser cumprido para dar continuidade àquele documento, tá? No caso de matrícula, ele está solteiro, mas convive com alguém e quer vender. Ele pode? Ele pode, não tem problema. O que eu faço assim, ó, por segurança jurídica, né? Quando a pessoa ela convive em união estável com alguém, e normalmente ela não tem uma escritura de união estável, muitas vezes não tem, né? É só a convivência de fato mesmo. Você pode colocar essa pessoa para anuir aquela venda, para que não tenha problemas no futuro. Por quê? Porque quando a pessoa convive em união estável,
o regime de bens que vale naquela relação, se outro não for escolhido pelas partes, é o da parcial de bens. Então, na parcial de bens, no caso, que você, quando solteiro, aquele imóvel ele não tem comunicação. Porém, a lei fala, nos casos de alienação ou oneração de bens, né, que é garantias, alguma coisa nesse sentido, exceto se a pessoa for casada na separação total de bens, o cônjuge precisa anuir. Então, se a gente levar por essa regra geral, o convivente em união estável, se ele está convivendo e está regendo ali o comunhão parcial de bens, então é ideal que se coloque o companheiro ou a companheira para assinar esse instrumento de venda e compra por garantias, tá? Por garantias. Obrigatoriamente, se eu não coloquei, tem problema? Olha, até que alguém reivindique não tem problema, né? Então vamos falar a verdade? Até que ninguém fale nada, até que a companheira não fale, eu ajudei a construir esse imóvel, embora esteja no nome dele. Eu usei recursos meus próprios para ajudar nesse imóvel. E aí? Aí ela pode entrar judicialmente e pode anular uma venda. Então, quanto mais a gente for requisitar a documentação, analisar a documentação, ver todos os princípios que nós temos aí à nossa disposição para entender, para nos ajudar a acelerar ainda mais a jornada dos 6 dias de comissão por ano, façam, tá? Não tem união estável. Bom, se não tem união estável, ele é solteiro na matrícula, solteiro atualmente, não tem união estável, não tem casamento, ele pode vender normal, tá? Não tem problema nenhum. Ele assina sozinho essa venda, tá bom? E aí você tem que olhar os pormenores aí da situação, mas nesse contexto que você tá me falando, aí não tem problema, tá bom? Então, gente, essa foi o nosso quadro de hoje, Comissão 6D. Espero que vocês tenham gostado. Princípios, aprendam os princípios. Eu garanto para vocês que vai trazer muita, mas muita clareza para vocês na hora da venda e compra, na hora de uma permuta, para vocês analisarem documentação. Isso ajuda demais, tá? E aí vocês atingem aí com mais rapidez os 6 dias de comissão de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo agora na hora do almoço. Quinta-feira nós voltamos com o nosso Comissão 6D ao 12h47. Para quem não se inscreveu, se inscreve lá na Jornada do Corretor Independente que ainda dá tempo, tá bom? Então, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.